Bendito seja o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus, a quem adoramos, a quem glorificamos em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira, onde nos reunimos para adorá-lo, para buscá-lo e para aprendermos cada vez mais da sua palavra. Nessa doutrina nós vamos abrir, amada igreja do Senhor, a palavra no livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, os amados podem procurar Malaquias, último livro do Velho Testamento, pertinho de Mateus. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. E nessa noite nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu pediria, amada igreja, que não desmarcasse do livro do profeta Malaquias. Então, Malaquias, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Te adoramos e te cultuamos nesta noite, Pai Santo, Deus vivo. A tua palavra nos é pronunciada nesta noite, neste culto de doutrina, e estamos aqui reverentes, debaixo do teu senhorio, da tua graça, do teu amor, da tua justiça, da tua fidelidade. Capacita-nos, unge-nos para que possamos ter a dimensão daquilo que Deus vai falar conosco, e com certeza absoluta nós, como igreja, receberemos o alimento que virá do Senhor, do seu trono, do seu Espírito, do seu coração. Estaremos sempre prontos a praticar a sua palavra. Por isso, Deus, uma vez mais nos reunimos em aprendizado, aprenderemos juntos com a tua palavra, na tua palavra, pela tua palavra, através do teu Espírito Santo. E assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados, lerei novamente, de 1 a 5, e você depois não desmarca. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Essa palavra, irmãos, foi pronunciada contra Israel entre os anos de 430
a 420 a.C. A contagem, portanto, é regressiva. Do ano 430 ao ano 420 a.C., por isso a contagem regressiva, Deus usou o profeta Malaquias para profetizar contra Israel. Muito bem. Então, nesse contexto, para que tenhamos uma ideia, 430, 420 a.C., já havia se encerrado o exílio babilônico. E o povo de Israel estava voltando, já estava em sua terra. E Malaquias foi contemporâneo de Neemias, para que você tenha uma noção, para que nós tenhamos uma noção. Então ele foi contemporâneo de Neemias, que à época também de Esdras, reconstruiu toda aquela destruição que havia sido perpetrada pela invasão babilônica, que levou exilado todo aquele povo. Muito bem, então vamos recapitular. Malaquias profetizou 10 anos, 430 a 420 a.C., na época já pós-exílio, após ter se encerrado o exílio babilônico, e o povo estava ali, e estava ainda sendo religiosamente judaizante, não prestando culto de adoração a Deus, quando pela liberdade, pela saída do exílio, eles deveriam estar o quê? Com o coração cheio de gratidão. Quantas vezes eles cantaram de lá da Babilônia para cá, passaram pelo exílio medo-persa. Quantas vezes eles cantaram com cânticos saudades de Israel, do seu habitat, da sua nação, e agora estavam em Jerusalém, estavam espalhados por Israel e não prestavam culto de adoração a Deus. Então Malaquias, que viveu 430, profetizou, deixa eu tocar bem nisso para não confundir a cabeça dos irmãos, ele profetizou 10 anos, nos anos 430 a 420 a.C., foi contemporâneo de Neemias, e ele então está exortando, através do Senhor, a Israel, e nós vamos ver esses detalhes. Muito bem, ele era um profeta sacerdotal, profundamente convicto do concerto, da aliança, da palavra de Deus, adorador, a tal ponto que Deus o usou, o Espírito Santo o usou para entregar esse livro ao povo de Deus, a Israel e às nações. Então, as suas fortes convicções, através da fidelidade e ao concerto do Senhor, fez com que Deus o levantasse naquele momento para combater a religiosidade, para combater a ingratidão de Israel, que tinha saído do exílio e não queria adorar ao Senhor. Estava num culto hipócrita, mecânico, e é contra isso que Malaquias vai se levantar, e nós estaremos atentamente vendo essa visão. Então, nessa noite, ele, na palavra que estamos estudando, se levantou contra a hipocrisia, contra o culto mecânico, contra a idolatria. O povo continuava se fixando em coisas e pessoas, e não no Senhor, e não na sua palavra, na sua aliança, no seu concerto. Então ele se tornou um homem rigorosamente e integralmente servo de Deus, com intensa adoração a Deus, e por isso, repito, foi tremendamente usado por Deus. Então a mensagem deste livro de Malaquias, ela passa por alguns pontos. Deus amou a Israel, é que ele diz, e foi o que ele disse aqui. Deus amou Israel. Israel desonrou ao Senhor. Deus não aceitou as oferendas de Israel no livro de Malaquias. Não as aceitou, porque elas vinham de um culto mecânico, de um culto hipócrita, de um culto idolátrico, que não reverenciava a Deus. Malaquias, pelo Senhor, condenou o divórcio feito para
arranjar as coisas que iriam participar de tal evento, de tal procedimento, criticou, e é com ele que nasce o roubo aos dízimos e ofertas do Senhor. E ele condena isso com veemência. Então ele é um sacerdote, é um profeta sacerdotal, e o seu nome significa o Senhor Deus é quem fala. No outro momento, o Senhor Deus é o Senhor da terra. No outro momento, o Senhor fala através da boca do profeta. Muito bem, então ele toca nesses itens e toca também que o Senhor virá de repente, surpreendentemente. Será um dia de juízo para o arrogante, malfeitor, hipócrita e idolátrico ou idólatra. Será um dia de triunfo para os justos, para aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Será um dia onde o Senhor restaurará todas as coisas e vai elevar o seu povo. Muito bem, então lemos Malaquias de 1 a 5, nessa introdução, e você perceba que aí, ele destaca novamente que amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Muito bem, amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Obviamente, quando o Senhor fala que amou a Jacó, ele amou mesmo, porque Jacó lutou, Jacó procurou herdar a bênção, cometeu erros, claro, nós sabemos disso, e foi punido por esses erros, porém ele buscou ao Senhor. E Esaú, pelo contrário, foi hipócrita, mecânico e idólatra. Por isso que Esaú não foi amado por Deus. Então você repara nessa introdução de Malaquias que Edom derivou de Esaú. Já sabemos disso todos nós. Mas que esse espírito de Esaú, ou esse espírito satânico que usou Esaú, estava de novo usando o povo de Israel para não adorar o Senhor, não ser grato pela volta ao exílio. Falamos que Malaquias, escrito 430, 420 a.C., foi depois do exílio, depois que o povo estava e voltou, nesse momento quase na sua totalidade. Malaquias foi contemporâneo de Neemias, e por isso ele estava no momento onde ele ressalta aqui essa questão de Esaú e Jacó, mostrando ao povo, a Israel, que aquele espírito de idolatria, de culto mecânico, de hipocrisia de Esaú, estava de novo operando dentro de Israel. E é por isso que ele menciona essa distinção já lida, e você atentou bem, nos versículos de 1 a 5 do capítulo 1. Muito bem, ele conclui dizendo, assim: se Edom diz no 4, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, amados, nesse momento, Deus está dizendo assim, ó, não digam vocês que nós, o povo de Deus, o povo de Israel está reconstruindo. Tanto que Deus usou Neemias, Deus usou Esdras, Deus usou homens de verdade. E ele está criticando esse povo pelo fato do povo estar com o espírito de Esaú. Esaú teve a primogenitura como uma coisa qualquer. Esaú negou-se a adorar o Senhor com os seus pertences, com os seus bens. Então Deus está dizendo, não digam que nós vamos reconstruir, porque eu, o Senhor, destruirei. É um povo contra quem Deus está irado para sempre. É um povo chamado terra de perversidade. Então tudo que Esaú oferecia a Deus era com segundo plano. Era com uma questão de interesse próprio, a ponto de, no momento de mera fome,
ter negado a sua primogenitura. Mas no versículo 5, há algo extraordinário. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Irmão, aqui Deus, através de Malaquias, estava dizendo, concluiu, arrematou de que ele alcançaria os gentios. De que ele falaria através e contra esse espírito de Esaú com todas as nações da terra. Quantos estão entendendo isso? Então esse espírito de idolatria, de adoração mecânica, não existe adoração mecânica. É mecanismo puro, é interesse, é jogo de bajulação. Esse espírito, sairia para as nações. E nesse dia, e nesse tempo, em todos os sentidos, os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Então, amados, nesse momento, nós estamos apenas introduzindo e já entendendo a franqueza, a pureza, a verdade que Deus usa através de Malaquias para repreender duramente o povo. Muito bem. Nesse momento, nós vamos para Malaquias capítulo 1, versículos de 6 em diante. Acompanhe. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, vai lá com o negão, apresenta para ele. Acaso ele terá agrado e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos? Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofensas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Repare que no capítulo 1, de 1 a 5, ele fala com o povo. Ele fala com todos os habitantes de Israel e os compara com um sentimento que saiu de Esaú, que saiu daquela vida amarga, hipócrita, mecânica e idólatra. Mas no
a partir do versículo meia dúzia, ele entra e fala com os sacerdotes, acometidos do mesmo espírito: avareza, idolatria, culto mecânico. Não queriam nem saber o que estava se servindo na casa do Senhor. Considerar então, e consideravam, que a mesa do Senhor era imunda, era desprezível. Amados, essas figuras, e à época isso era um exercício, era uma norma de oferendas, mas quando o Senhor diz aqui, preste bem atenção, igreja: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome, ou nós o teu nome, porque como? E ele diz no 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Amados, o altar de Deus, de onde emana a palavra de Deus, essa mesa é nos servida a cada culto. Olha aqui, a cada culto, não é num e noutro não, a cada culto. E o Senhor estipula e mostra ao povo que os sacerdotes estavam com o mesmo espírito de Esaú, o mesmo espírito de idolatria, de hipocrisia, de culto mecânico, de coisas que não recomendavam a Deus. Aí ele fala e diz assim, 13, e dizeis: que canseira, que canseira. Irmãos, o nosso amado pastor Paulo pregava recentemente, sábado, ele falava que tem pessoas cansadas na igreja do Senhor, não é só aqui, na igreja do Senhor, cansam de culto, cansam de sequências, são pessoas que vibram com multidão. É tipo um cantor que o nosso pastor, em particular em Bauru, me dizia: pastor, quando ele vê multidão, ele pinoteia, que era o Thales. Depois ele não citou, mas ele disse de púlpito que ligaram para ele: pastor, sua igreja está cheia, né? Tem muita gente, eu quero ir cantar aí. E ele falou de púlpito, estávamos lá nós pastores e a pastora, que jamais ele cantaria ali, não citou o seu nome, mas em particular me citou. Pastor Afranha é um artista, mas se ele vê pouca gente, meu irmão, ele não viria aqui num culto qualquer não. Era uma, tiritando hipocritamente. Infelizmente, irmãos, tomara que ele se converta de verdade, tomara que ele se arrependa de verdade, mas é um showman, Então aqui o Senhor diz: mas vós o profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Irmão, infeliz do homem, infeliz do povo que ouve e que vê a palavra como desprezível. Nós vivemos dela por ela. É a palavra que nos recomenda, é isso que Deus nos diz. O Senhor fala que nós podemos, olha lá, dizer que se estivermos nele e a sua palavra em nós, ele habitará em nós em toda a sua plenitude. Eu e o Pai viremos para ele e faremos morada nele. Então nessa noite, amados do Senhor, a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, a sua comida, que é a palavra ministrada, é o quê? Desprezível. Nessa noite não responda, porque isso é para mim. É principalmente para mim. Quando eu preguei ontem sobre a grande tribulação, eu falei que o maior risco é meu. Quantos se lembram? O maior risco é meu, irmã, de quem está pregando. Olha lá, irmãos, prestem atenção. Cuidado e não fale, não responda, para que você não fique cansado e sinta que a mesa do Senhor é desprezível. A palavra, quando é ministrada, não é quem ministra, é a palavra que é ministrada. Se você ama a palavra, você amará pela boca de qualquer um que subir aqui para ministrá-la.
Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Cuidado, irmão. Muitos amam o Senhor pela emoção, pela visibilidade, pela perspectiva de que se tenha uma boa receptividade. Mas deixa eu lhe dizer, era isso que estava acontecendo com os sacerdotes. Os sacerdotes estavam agindo com o espírito de Esaú, julgando a mesa do Senhor desprezível. Qualquer coisa eu troco por qualquer coisa. Eu troco por um prato de lentilhas, eu troco por um suco, uma sopa vermelha, eu troco por quem der mais, eu troco por qualquer proposta. Eram esses, eu estou falando de sacerdotes, por favor, não é com o povo agora. Esse versículo 6 em diante é para os sacerdotes. Quantos estão entendendo? É para os sacerdotes. Muito bem, então preste atenção. E dizeis ainda que canseiro estou no 13 e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo. Assim fazeis a oferta? Aceitaria isso eu da vossa mão, diz o Senhor. Então vamos lá, hoje em dia você traz animais para a igreja? Não é preciso. Hoje em dia a gente traz galinhas, bodes, pombas, não é preciso. Mas o que o Senhor está dizendo? É o mesmo Espírito. Olha lá, igreja, preste atenção. Então eu leio, e dizeis ainda que canseira e me desprezar, diz o Senhor dos exércitos, vós ofereceis o dilacerado. O que é isso hoje? Você pode, eu posso, como sacerdote, estar aqui pregando por pregar. Oferecer uma comida dilacerada, que não foi aquela em que eu peguei em comunhão com Deus, estudando a sua palavra, meditando nela e me comunicando com Deus. Você tem certeza, e nós temos certeza, de que aqui, amados, os sacerdotes são uma bênção. Todos eles, sem exceção, se consagram à palavra. Ele está falando aqui, agora é verdade, porque são sacerdotes, com esses enganadores, que servem prato imundo, consideram a mesa do Senhor desprezível. São pastores que pregam segundo os interesses, segundo as circunstâncias. Não têm coragem de falar sobre certas coisas para não perderem membros. Se falar sobre dízimo, aquele rico avarento vai sair da igreja. Aquele homem que ama o dinheiro vai ficar ferido, então não vou falar. É isso que Deus está falando. Eles serviam o animal coxo, pode ser um louvor coxo, pode ser um louvor que não venha do seu coração, pode ser uma oferta de adoração, de louvor, de cânticos, e até uma oferta realmente que você dá como se o Senhor fosse um pobretão, como se sua casa precisasse de esmola. Quando ele é o dono, eu só vou dar tanto, de hoje em diante vamos ver só. Irmão, isso vem do diabo, de Mamon, um espírito de avareza. Então, não se preocupe, esses sacerdotes, eles negociam a mesa do Senhor, eles pregam o que não devem. Por isso que nós temos convicção de que aqui, os sacerdotes não servem pão imundo. E os sacerdotes aqui não consideram a mesa do Senhor imunda. Então tire isso da sua visão, tiremos isso do nosso coração. E apenas tenhamos essa palavra como advertência para todos nós, que nos examinemos. Então olha lá, o enfermo, assim trazeis a oferta? Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio, um louvor sadio, uma adoração sadia, lá no seu rebanho, lá no que lhe é pertencente, lá no que ele tem, e em vez de trazer de fato o que o Senhor merece, porque é grande entre as nações, porque é rei, porque é Deus, você traz um animal totalmente doente, uma oferta que para Deus não recomenda. Ele está falando de quantidade, está falando de coração, irmãos, de coração. Então ele diz, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim trazeis a oferta do coxo, do louvor coxo, do louvor enfermo, da adoração, e inclua a oferta.
assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador. Lembram de Safira e me ajudem. Isso, Ananias e Safira. O Ananias fugiu. O Ananias não queria entrar na minha mente de jeito nenhum. Todo avarento é assim, não dá para entrar direito. Vamos lá. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Mais uma vez, no versículo 5, ele fala que o seu poder, a sua glória, a sua justiça e o seu juízo iriam além dos limites de Israel, alcançaria todas as nações. Aqui ele diz, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém, amados? Glórias ao Senhor. Então, nessa noite, aqui em Malaquias, já lido, de 6 a 14, ele nos traz, mais uma vez, um espírito que não era de adoração a Deus. Mas, repitamos, hipocrisia, culto mecânico e idolatria. Eram pessoas que adoravam tanto os seus bens, os seus animais, que escondiam o bom e levavam ao Senhor o defeituoso, o coxo, o doente. Quando o Senhor diz, vai e oferece isso ao teu governador, poderia ter citado qualquer governador do país, né? Citei o nosso de uma forma não nominal, porque não é esse nome dele que consta lá. Muito bem, então reparem bem, igreja do Senhor, repara bem, povo de Deus. O dia do Senhor, diz Malaquias, será dia ardente, será dia de justiça, será dia de juízo. Ainda não entrei nesse trecho, vamos entrar. Então o Senhor está dizendo que grande é o seu nome também fora dos limites de Israel, que ele é o rei de toda a terra, entre as nações ele é o grande rei. E no versículo 11 ele fala o seguinte: mas desde o nascente do sol até o alpoente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Então eu tenho certeza de que não só nessa igreja, falo de coração, de alma, não de limites, as ofertas na sua maioria, querido, são essas ofertas puras, de um povo que adora o Senhor, de um povo que quer Deus e de um povo que quer glorificar de fato o seu nome. Deus é maravilhoso, irmãos, Deus é glorioso, Deus é o Rei de todas as nações, Ele é Senhor. Glórias ao seu nome. Evangelho de João. Evangelho de João. Hoje uma doutrina simples, mas que temos que ter noção do que o Espírito Santo fala de sexta, sábado, domingo, até hoje, num sentido glorioso. Então vamos lá, amados do Senhor. Vamos lá, queridos. João 8, a partir do verso 42. Replicou-lhes Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois filhos, ou vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso
e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e lhe disseram: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Não desmarque, segure aí. Jesus estava lidando com o mesmo espírito que atuou em Esaú, que atuou na presença de Malaquias, através do qual Deus usou Malaquias para repreender. Aqui é de novo um povo que não adora a Deus, um povo de culto hipócrita, um povo que não tinha de fato adoração em seu coração, um povo que não amava a palavra, e um povo que, quando aqui responderam-lhe, pois, os judeus, e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano? Olha o sentimento que havia no coração dos judeus de Jerusalém, Reino Sul, de que os samaritanos, judeus do Reino Norte, tinham demônios, eram inimigos e não podia haver reconciliação. Olha o ódio no coração desses judeus. E mais, atribuem a Jesus espírito de demônios. Eu repito, responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Amado, alguém poderia, não aqui dentro, claro, mas aqui dentro podemos pensar assim também. Eu diria assim: mas será que hoje tem pessoas atribuindo a Jesus obras de demônios? Meu irmão, quando a gente não crê na palavra, por mais que nós não professemos isso, o espírito que está em nós, de incredulidade, é o mesmo. É o mesmo que vê a palavra como desprezível, que se cansa, que canseira, estou cansado. Irmãos, que como ministrou o nosso pastor, que deixemos renovar em nós o espírito de adoração. Então, és samaritano e tens demônio? 49, replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Olha o pulo dos judeus religiosos. Disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós o tendes conhecido, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Igreja do Senhor, essa palavra é muito linda, é muito gloriosa. Espiritualmente fazemos uma conexão. Não considere afrânio a mesa do Senhor desprezível. Não despreze afrânio a palavra que sai da mesa do Senhor. Não atribua ao Senhor erros a ponto de você cansar-se e enfadar-se de sua mesa.
Não atire pedras na palavra. Não atire pedras no autor e consumador da fé. Não atire pedras em Jesus. Sabem por quê? Ele vai se ocultar de você, Efraim. Ele vai se ocultar de todo aquele que desprezar a sua mesa. De todo aquele que por impropérios, por interesses próprios, atribuir a ele alguma coisa que não lhe seja de fato real. Então o Senhor se ocultou, saiu do templo, porque eles pegaram em pedras para atirarem nele, Jesus. Agora atente, será que essas pedras físicas do calcário, da terra, endurecidas, eram maiores em ofensa do que tinham dito para ele? Tens demônios. Agora temos razão em dizer que tens demônio. Será que essas pedras atiradas pelas palavras foram muito mais ofensivas para Cristo? É claro que foram. Então nessa noite é uma questão de visão. Nós devemos, irmãos, em nome de Jesus, adorá-lo em espírito e em verdade. Tá difícil? Tá. Mas adore-o, busque-o, seja fiel a ele. Se você não ama a Deus a quem não vê, ou ama a Deus a quem não vê, como você vai deixar de amar ao seu irmão a quem você vê? Então, amados, tudo e todas as nossas práticas, palavras e ações, inclusive principalmente as minhas, estão sendo avaliadas e julgadas por Deus. É Ele que julga, é Ele que interpreta, é Ele que fala com a sua amada igreja. Então nessa noite, em nome de Jesus, que esse espírito satânico de Esaú não nos atinja, não nos traga o afastamento de Deus. Esaú chegou cansado do trabalho e da caçada, chegou esgotado, ficou sedento pela linda aparência de um prato de lentilhas e trocou a primogenitura por aquele prato. Tão desprezível era para ele o Senhor. Negociou. Então, amados, que nós entendamos que esse espírito jamais nos atinja e que possamos estar sempre firmes na presença do Senhor. Para concluirmos, vamos a Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4, queridos. Versículos de 1 a meia dúzia. 4 de 1 a meia dúzia. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, o Espírito, o ministério do profeta Elias já veio. O precursor anunciou o Cristo deu prosseguimento a esse ministério de fogo. E hoje nós estamos numa geração que, em que pese haver apostasia, em que pese haver o crescimento do trono da iniquidade, que já já se apossará depois do arrebatamento, nós vivemos um momento em que o Senhor procura verdadeiros adoradores para o adorarem.
Eu profetizo em nome de Jesus que essa igreja será e continuará sendo adoradora. Que nenhuma das pragas, que nenhuma das maldições que venha desse espírito adversário de Deus nos contamine a nenhum de nós, porque é vontade de Deus que todos que aqui estamos e de todos que aqui estão, nenhum se perca, mas que todos nós sejamos salvos. Vamos aplaudir esse Deus? Ministério de louvor.